Você é da época que as pessoas costumavam trocar cartões de Natal? Levanta a mão se você é dessa época. Eita, acho que uns 80% da igreja. Alguns desses cartões eram bem estilosos, não era não? Tocavam até Jingle Bells, né? Tinha esses cartões. Jingle bells, jingles all the way. Ou então Noite Feliz, né? Noite, você abriu o cartão, Noite Feliz. Não era assim, né? Quem já ganhou um cartão desse? Levanta a mão. Eita, muita gente. E quem já deu um cartão desse? Também muita gente. Tinha também os cartões pop-up. Pastor, não lembro muito desse não, então eu vou explicar. Que quando abertos, eles revelavam uma cena em 3D, não é assim, né? Como uma árvore de Natal, um presépio, ou até mesmo uma vila toda natalina, não é assim? Também tinha os cartões com luzes LED, olha só, equipados com pequenas luzinhas LED. Esses cartões, eles brilham quando abertos, criando um efeito incrível, né? Não é assim? Também tinha os cartões com aroma, não é isso? Com aroma especial, esses cartões eles liberavam fragrâncias natalinas, como pinho, canela ou baunilha ao serem abertos. Proporcionavam uma experiência sensorial assim, única, sabe? Tinha os cartões magnéticos, que incluíam um imã destacável, né? Assim como mensagens ou então desenhos natalinos, que dava para a gente decorar a nossa geladeira. Quem sabe você seja desse tempo, que a sua geladeira era toda decorada com imãs, entre eles imãs natalinos. Se você lembrou de todos esses tipos de cartão, diga comigo, xiii, estou ficando velho. Quem lembrou de todos esses cartões? Eita, pronto, olha. Talvez demorou para alguns, para outros não, mas chegou a sua velhice aí. Hoje em dia os cartões de Natal são eletrônicos, não é mesmo? Geralmente utilizam um aplicativo QR Code. Esses cartões eles revelam animações natalinas em 3D ou mensagens personalizadas. Falando em cartão de Natal, por esses dias eu soube de uma senhorinha que ainda seguiu mantendo o hábito nos últimos anos. Em um certo Natal, ela deixou para enviar os cartões no último minuto. Como muita gente faz, né? Ela sabia que ela tinha 49 pessoas na lista dela, por isso ela procurou cartões mais em conta. Então ela corre até uma loja, compra um pacote com 50 cartões iguais, sem conferir a mensagem dentro do cartão. Olha que risco. Ainda com muita pressa, ela endereçou os 49 cartões, assinou todos, sem ler a mensagem por dentro. No dia de Natal, as coisas ficaram um pouco mais calmas, ela acaba encontrando o cartão que sobrou e finalmente lê a mensagem que ela tinha enviado para 49 amigos. Ela quase tem um ataque cardíaco quando ela abre o cartão e vê a mensagem. Escute aí, este cartão é só para dizer, um presente está a caminho. Nesse caso, quantos presentes? 49 presentes. Eu acho que agora você está dizendo assim, graças a Deus eu não sou essa senhorinha. Não estou na pele dessa senhorinha. Pergunte a pessoa ao seu lado aí, o que você faria? Pergunte aí, e aí, o que é que você faria? Na pele dessa senhorinha. Talvez dinheiro no bolso não, mas solução, vocês estão cheios aí, que eu estou vendo tanta gente falando, que veio tanta ideia aí, que nem o leão da montanha, saída pela direita, parece que todo mundo tem uma saída. Levanta a mão aí, quem tem uma saída aí bem brilhante. Mateusão, você faria o quê? Compraria os 49? Gostei, 49 chaveiros, olha aí. É uma saída, não foi dito afinal de contas que tipo de presente estaria a caminho, não é isso? Meu amado, a era dos cartões físicos de Natal já passou, mas a mensagem permanece a mesma, não é? A mesma mensagem, nunca mudou, nunca vai mudar. O Natal não é sobre um gordinho de barba branca se espremendo por uma chaminé para presentear as crianças mais bem comportadas e com as melhores notas na escola. Aliás, a minha casa e provavelmente a sua também nem tem chaminé. Ou será que tem?
Natal é sobre o Rei dos Reis, deixando o trono para nascer em uma manjedoura para presentear crianças e adultos que não merecem presente nenhum. Não é isso? Em que momento da história um rei escolhe a humilhação para salvar servos rebeldes? Só Jesus faz isso, meu irmão. O Natal é Deus descendo para fazer o impossível, salvar o que estava perdido. Essa mensagem que não muda. Nesta noite, o Espírito Santo quer falar conosco sobre a incomparável glória do nosso Salvador. Este é o tema da mensagem de Deus para você e para mim nesta noite. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 1, Lucas capítulo 1, e a gente vai ler dos versos 31 ao 33. Eu vou ler a partir da versão ARA, ao meio da revista atualizada. Se você tem outra versão bíblica, não tem problema. Lucas capítulo 1, verso 31 ao 33. Se você está com seu celular, você pode usar o aplicativo da Bíblia no seu celular, ou até mesmo o Google, ou o Chat GPT. Quem achou, diz amém. Então abra os ouvidos do seu coração para ouvir o que diz a santa e santificadora palavra de Deus. Diz assim: eis que conceberás e darás à luz a um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Se a gente vai falar sobre a incomparável glória do nosso Salvador, a gente precisa começar com o nome dele, pois a palavra diz que ele elevou o nome dele junto com a palavra dele acima de tudo que existe. Vamos então observar, antes de qualquer coisa, o nome que revela o Salvador. No silêncio de uma vila esquecida, Nazaré, o céu rasga a rotina da terra, uma luz celestial brilha, e Gabriel, o mensageiro de Deus, desce com palavras que iriam ecoar por mais de 2000 anos. E chegaria até aqui, até a Igreja Batista Candelária nesta noite, até nós. Ali estava Maria, uma garota de seus 16 anos, muito simples, mas escolhida. O coração tremia, o ar parecia suspenso, etéreo, como se o próprio tempo tivesse parado. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e porás o nome de Jesus, disse o anjo. Esse nome, aparentemente simples e comum, no primeiro século, carrega profundidade eterna. Ele não foi dado por acaso, é um nome profético e salvador. Jesus vem do hebraico, Yehoshua, que significa o Senhor é a salvação. Repita comigo: o Senhor é a salvação. Você crê no que você falou? Você falou no automático? Para ser politicamente correto, só para não ficar diferente da multidão. Aqui o céu fazia uma declaração direta e clara. Não há outro, isso é uma declaração celestial, não há outro Salvador além de Deus. Culturalmente, o nome de uma pessoa no mundo antigo não era apenas uma etiqueta, um substantivo próprio, como a gente aprende no colégio, não é assim? Não é assim que a gente aprende nas aulas de português. As tribos indígenas norte-americanas que viviam nas grandes planícies e no oeste dos Estados Unidos, como as tribos Sioux e Cheyenne, tinham uma prática interessante, escute aí. Eles costumavam dar nomes aos bebês baseados na primeira coisa que os pais ou membros da tribo viam no momento do nascimento. Escute alguns nomes reais de índios com base e coisas que os pais ou membros da tribo viram quando os bebês nasceram. Eu pesquisei isso aqui, tá? Depois vocês checam. Olha só. Primeiro nome, 2 cachorros. Outro nome, homem que tem medo de seus cavalos. Outro nome de bebê, fica na tenda. Agora, quando eu anotei esse nome, eu fiquei imaginando a mãe dele chamando ele do lado de fora da tenda. Fica na tenda! Fica na tenda! Daí ela olha para o relógio, cara, já te chamei faz um tempão, porque você só chegou agora. Mãe, é óbvio, né? Como é que eu sei? Se era para sair ou ficar na tenda? Outros nomes. Urso na nuvem. Mais um. Este é bem intrigante. 4 gambás.
Imagina o nome do seu filho ou o seu nome, 4 gambás. Eu fico imaginando o esforço desse coitado para se manter cheiroso, já pensou? Ainda bem que um índio desse não nasceu ou cresceu no Brasil. Imagina o quanto esse pobre ia ser zoado na escola. Chuta a bola, 4 gambás. Ou de repente algum aluno solta um pum bem podre na sala de aula, quem seria o acusado? Obviamente, 4 gambás, né? Mas tem também uns nomes bem estilosos como esse. Escute aí, aquele que grita no canyon. Poxa, já pensou? Melhor do que 4 gambás, né? Vamos admitir. Bom, alguns desses nomes podem soar engraçados, já que são extremamente literais e baseados em observações do cotidiano. Mas o interessante é que para essas culturas eles tinham profundos significados espirituais e simbólicos também, conectando a pessoa ao momento do nascimento, à natureza ou a eventos importantes. Na cultura não era muito diferente. O nome carregava significado, propósito e identidade. Ao dizer que o menino seria chamado de Jesus, na cultura judaica, o anjo estava anunciando a missão do Messias. Então não era diferente, veja só, na cultura judaica, ele veio para salvar o povo dos seus pecados. Mateus 1:21, perceba, olha, não para salvar da opressão romana, como muitos judeus esperavam, mas de algo muito mais profundo, domínio do pecado. Essa verdade confronta conceitos falaciosos da filosofia humana. Enquanto o estoicismo pregava que o homem deveria superar suas fraquezas pela força do bíceps da alma, o epicurismo ensinava que a felicidade estava em mergulhar de cara na piscina dos prazeres. Já o evangelho é um golpe direto nesses dois pensamentos. Não há salvação, nem em obras, nem na filosofia, só Jesus salva. Quando o texto diz que ele salvará o seu povo do pecado deles, é uma reafirmação de promessas feitas desde Gênesis. Todo o Antigo Testamento apontava para Jesus, meu irmão. O Cordeiro Pascual simbolizava o sacrifício definitivo. A Arca da Aliança representava a presença de Deus entre o povo, algo que Jesus cumpriu plenamente. O nome Jesus não era apenas um nome, era a revelação do propósito eterno de Deus. Charles Spurgeon, certa vez, escreveu a realidade do que aconteceu no Natal em muitos lares. O que aconteceu e que acontece e continua acontecendo em muitos lares no Natal. Ele diz assim, algumas pessoas pensam no Natal como um feriado qualquer, algo a ser celebrado e depois esquecido, como um bolo que a gente come na ceia. Mas se o Natal é apenas isso, então estamos perdidos. Jesus não veio para ser decorativo, ele veio para ser o nosso Salvador. Pense nisso. Neste Natal, você pode arrumar a sua casa, talvez sua casa está super estilosa, está linda, cheia de luzes, com aquela árvore de Natal que vai até o teto, guirlandas, presentes no pé da árvore. Você pode arrumar muito bem a sua casa, deixá-la bem bonita no Natal. Você pode preparar o melhor banquete, mas se Jesus não estiver no centro, você perdeu o ponto. Você perdeu o ponto. Um entrevistador de televisão estava caminhando pelas ruas de Tóquio na época de Natal. Ele parou uma jovem na calçada e ele pergunta para ela: qual é o significado do Natal? Ela respondeu: eu não sei. Será que é o dia que Jesus morreu? Ela responde. E sabe de uma coisa? Existe uma certa verdade na resposta dessa mulher. Jesus nasceu para morrer. Ele nasceu para isso. Ele nasceu para morrer. Ele nasceu para, morrendo, nos salvar. O Natal é a promessa, a Páscoa é a prova. A morte do nosso glorioso Salvador nos trouxe vida, vida eterna. Meu amado, agora deixa eu lhe perguntar, será que você compreende o poder do nome de quem eu estou falando aqui? Será que você compreende o poder desse nome? Jesus, Yehoshua. Você entende que quando você diz Jesus, você está proclamando salvação sobre a sua vida? Que quando você diz Jesus, a única forma correta de pronunciar este nome é declarando com a sua alma vibrando dentro de você: Tu és o Deus da minha salvação. É o único jeito de pronunciar corretamente esse nome.
Meu amado, se o nome de Jesus significa Salvador, e se isso é uma verdade provada pela cruz do Calvário, então a pergunta que eu vou te fazer agora é a pergunta da sua vida. Nenhuma outra é mais importante. Você já deixou o Salvador entrar no seu coração, ou você ainda está tentando se salvar com seus próprios méritos, do seu próprio jeito, acreditando que é possível conquistar a salvação dando esmolas muito generosas, especialmente no Natal, não roubando, não matando, não maltratando os animais e vindo à igreja umas 2 vezes por ano, Páscoa e Natal. Isso me lembra a história de um rapaz chamado Jim, que eu li outro dia. Jim estava saindo da igreja no final do culto de Natal, quando o pastor cumprimenta ele à porta e fala para ele assim: Jim, está na hora de você se alistar no exército do Senhor, precisamos de você aqui todo domingo, Jim. E Jim responde: pastor, eu já estou no exército do Senhor. Daí o pastor pergunta: então por que só vemos você no Natal e na Páscoa, Jim? Então Jim olha para um lado, olha para o outro, e desconfiado ele se inclina em direção ao pastor e sussurra no ouvido do pastor: é porque eu estou no serviço secreto. Meu amado, redobre a sua atenção para você ouvir isso. Não existe cristão agente secreto, não. Tem não. Fala para o seu irmão aí do seu lado, não tem não. Irmão agente secreto. Não existe aquele que se esconde na multidão como se pudesse ser invisível ao chamado de Deus. Não existe. Não existe cristão. Adoro a Deus do meu jeito. Isso está mais em moda do que jamais antes. É ou não é? Muito provavelmente você já escutou alguém dizer assim: eu adoro Deus do meu jeito. Eu sou espiritualista sem ser religioso. Essa fé gourmet, feita sob medida para agradar a carne, não suporta o peso da cruz. Não existe cristão de veraneio que aparece apenas em temporadas de conveniência, como se pudesse escolher quando ser discípulo. Hoje eu sou discípulo de Jesus. Amanhã vou dar um tempo. Férias. Não existe quase salvo em Jesus. Ou você está na luz, ou você está perdido, meu irmão. Tateando nas trevas, na busca infinita pelo interruptor, na esperança de um dia conseguir encontrar o interruptor. Deixa eu dizer uma coisa para você: é impossível. Você nunca vai encontrar o interruptor no seu próprio tato, na sua força. Não dá para achar. Porque esse interruptor se acende por dentro. Só por dentro. E saiba disso, também não existe salvação conquistada por mérito humano. O que existe é salvação recebida como o maior presente de todos que alguém pode receber neste Natal. Você já recebeu o seu presente de Natal? Se você já recebeu, eu tenho um maior para você nesta noite. Se você não recebeu ainda, e se você receber esse, você vai pouco se importar comparado com este que você vai receber, os outros que vêm por aí. Um presente imerecido, mas dado pela graça de Deus, ao crer e confessar o nome que está acima de todo nome. Que nome é esse? Jesus. Jesus, meu amado. Esse nome não é comum, não é casual, não é apenas uma palavra, ele é o som da eternidade ecoando na terra. E ao receber esse nome, a sua vida nunca mais é a mesma. Quer saber se você é cristão de verdade? Se mudou, se você mudou. Sua expectativa em relação à vida, às coisas, às pessoas, e principalmente ao mundo por vir, o jeito que você olha para Deus, a forma como você responde ao pecado, se mudou, você é cristão mesmo. Quando alguém recebe Jesus, a vida nunca é mais a mesma, suas prioridades mudam para sempre. Jesus quer salvar você para viver uma vida que proclama em cada gesto, em cada escolha, que não há nada maior, nada mais poderoso e nada mais essencial do que esse nome, meu irmão. E nessa noite eu profetizo: aquele que invocar o nome de Jesus será salvo.
Aqueles que hoje carregam a culpa pelo pecado, uma culpa monstra que você carrega aí, não sai do seu coração, não importa o que você tente. Tem gente aqui que, eu talvez está vindo ao meu coração, eu estou profetizando, está um tempo sem conseguir dormir, de tanta culpa que sente e que não consegue resolver. Eu quero dizer aqui que se hoje você confessa Jesus como seu Salvador, essa culpa vai embora para nunca mais voltar, meu irmão. Se você se voltar para Ele, você vai ser lavado, reconciliado, restaurado com Deus para viver de forma que o mundo veja em você a prova viva de que esse nome é o maior presente que já foi dado à humanidade, meu irmão. O Natal é Deus descendo para fazer o impossível, salvar o que estava perdido. A dignidade que aponta para Jesus como Filho do Altíssimo. Esta é a segunda glória do nosso Salvador, enxergada no nosso texto. Em uma sala de espera de hospital, um homem impaciente e arrogante desiste de esperar. Ele não queria mais esperar. Já esperou muito tempo, ele acha que tinha esperado muito tempo, ele decide não esperar mais. E com pressa, ele entra no consultório e exige ser atendido. Daí ele esbraveja para a atendente. Você não sabe quem eu sou? Ele fala. A atendente, com calma, aperta o botão do microfone do consultório e diz aos outros pacientes: eu tenho aqui um senhor que não sabe quem ele é. Alguém pode ajudá-lo a descobrir? O que as pessoas dizem sobre a gente muitas vezes reflete o que elas pensam, sim ou não? E somente em alguns casos, raríssimos casos, isso até nos define. É verdade. Mas quando falamos de Jesus, o que as pessoas dizem sobre ele não é somente uma opinião comum, mas a chave para o destino eterno delas. Isso nos leva à pergunta de Jesus registrada em Mateus 16, 13 e 16. Escute a pergunta mais uma vez, talvez você já escutou. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, é Jesus perguntando: o que é que as pessoas dizem que eu sou? Jesus se interessa muito na sua opinião sobre ele. Ao ponto dele perguntar aos discípulos: quem é que as pessoas andam dizendo que eu sou? E a resposta que ele recebeu foi diversa, olha aí. Uns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Na nossa geração, se a gente pergunta, alguns dizem assim: Jesus foi o maior pacifista que existiu, Jesus foi muito inteligente, Jesus foi o mais sereno que já pisou na terra, ele é o príncipe da paz. Só isso? Será que isso é tudo que Jesus é? Será que essas qualidades que também são dele, definem ele? Se resumem nisso? Pedro, com fé, responde sem hesitar: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, não é nada menos do que isso. O anjo Gabriel já havia profetizado que ele seria assim, que ele seria chamado Filho do Deus Altíssimo. Jesus não é apenas um grande mestre, um homem sábio da história, só isso, não. Ele é o Salvador, a resposta para toda a humanidade, o Rei dos Reis, o Senhor de toda a criação. A revelação de quem Jesus é não é uma mera questão de interpretação, mas de vida ou morte. Você entende isso, meu amado? Sério que você acha que você veio nesta noite para esta igreja por mera coincidência, para cumprir um convite do seu parente ou do seu amigo, para assistir uma peça tão emocionante e só isso? Você veio para esse culto em resposta a uma pergunta. E a resposta que você der decide o seu destino eterno. Pense na sua responsabilidade nesta noite. Quando Pedro reconhece que ele é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, ele está declarando que Jesus é aquele que tem autoridade divina para perdoar pecados, curar feridas, trazer salvação. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta: quem é Jesus para você? Fernanda é professora de crianças numa escola, Fernanda é membro aqui da igreja, e ela disse: pastor, eu ando assustada, eu nunca vi na minha vida uma geração em que a maioria das crianças, praticamente
quase todas as crianças da minha sala não fazem a menor ideia de quem é Jesus. Eles não fazem a menor ideia. Não basta ouvir o que os outros dizem, ou até mesmo o que a tradição cristã afirma. A pergunta precisa ser respondida pessoalmente. E é uma pergunta que só você e mais ninguém pode responder nesta noite. Quem é Jesus para você? Não vale dizer, a minha mãe me disse, a história me diz, fulano falou, eu vi num filme. Quem você disse que Jesus é? O Natal é Deus descendo para fazer o impossível, salvar o que estava perdido. Ah, isso é mais do que uma história antiga, isso é a revolução da vida, é a força de Deus tocando o que está quebrado e sem esperança. O título Filho do Altíssimo, utilizado pelo anjo Gabriel no verso 32, carrega uma profundidade imensa. Historicamente, no Antigo Testamento, o título Altíssimo do hebraico, El Elyon, sempre foi atribuído a Deus como aquele que está acima de tudo, o soberano, que domina sobre o céu e sobre a terra. E quando o anjo Gabriel fala que Jesus será o Filho do Altíssimo, ele está afirmando que Jesus compartilha dessa soberania, dessa autoridade suprema. Ele não é apenas um bom homem, não é apenas um mestre, mas é o próprio Deus encarnado. Em termos gramaticais, a palavra filho aqui não é usada como simples indicativo de descendência humana, mas de uma relação eterna e única. Jesus, o filho, é consubstancial com o Pai, ele é da mesma essência de Deus. E isso é uma afirmação poderosa, pois em um mundo onde os filhos frequentemente refletem suas gerações, o Filho do Altíssimo é Deus refletido na carne humana, meu irmão. Ele é a exata imagem de Deus, como é declarado em Colossenses 1:15. O nascimento de Jesus nos ensina que Deus ele não está distante, ele não está fora de alcance. Como diz o louvor antigo, olha só, você vai lembrar, Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Não, ele desceu. Ele se fez homem e ao fazer isso deu o passo definitivo para salvar aquele que estava perdido. O milagre da encarnação é que o Altíssimo, com um poder inabarcável, ele se fez pequeno, ele morreu, ele ressuscitou, e esse ato de compaixão e sacrifício é a maior declaração de paternidade divina que você e eu já ouvimos falar. A obra da cruz nos revela como o Filho do Altíssimo veio não para condenar, mas para salvar. O Filho do Altíssimo, num ato de amor incompreensível, desceu para onde nós estamos, em nossa miséria, de onde a gente não poderia sair. A gente precisava de uma intervenção divina. Ele não só veio como ser divino, mas como Salvador. Ele veio para reverter tudo que o pecado corrompeu, para fazer o impossível. O Natal, e mais uma vez eu repito, eu vou continuar dizendo, é Deus descendo para fazer o impossível, salvar o que estava perdido. Talvez você tenha olhado para a sua vida e sentido que há algo impossível, algo que não tem como ser restaurado. Só você sabe, ou alguns parentes mais próximos sabem, um melhor amigo sabe, algo que você não consegue mudar, que você não consegue restaurar. Relacionamentos quebrados, sonhos despedaçados, corações partidos. Você pode pensar que já não tem mais jeito, que a sua história já foi escrita e não existe nenhum espaço para mudança. Mas eu quero dizer para você nesta noite, Jesus, o Filho do Altíssimo, ainda faz o impossível. Ele faz milagres e ainda dá jeito no que não tem jeito. Ele pode transformar seu coração, ele pode restaurar a sua fé e te colocar de pé mais uma vez. Você pode ter olhado para o ano que passou, para suas lutas e se perguntado como Maria, como é que pode ser? Como é que pode ser isso? Como é que vai ser? Talvez é a pergunta que você está fazendo, como é que vai ser? Como é que isso pode ser? Mas se Deus tem um plano grande para a sua vida, e eu creio que tem, e que envolve o impossível, então, caso você pergunte como é que vai ser, a resposta que você vai ouvir no seu coração é a mesma que o anjo Gabriel disse a Maria. Segure no banco para você escutar isso. É Deus falando para você. Para Deus, nada é impossível.
Nada. Nada. Meu amado, o Filho do Altíssimo, ele não é limitado pelas nossas circunstâncias. Ele não está resumindo as nossas opções carnais. Ele é Deus que entra nas casas dos humildes, nos corações quebrantados, nas vidas que foram descartadas. Ele desceu do alto para fazer algo divino nas nossas vidas. Você é parte dessa história de redenção. Você está convidado a viver uma vida de transformação de Deus. Será que você está pronto para acreditar nisso? Será? Jesus, o Filho do Altíssimo, não é só um nome. Ele é a resposta para o seu impossível. Ah, pastor, mas deixa eu conseguir vencer uns maus hábitos dos quais eu me envergonho e de que Jesus discorda, e aí eu abraço o Salvador. Você nunca conseguiu até hoje? O que te faz pensar que você vai conseguir um dia? Você vai continuar adiando isso, até ser tarde demais. É tudo que você vai conseguir. Você precisa de uma força extra. Porque provar que você não consegue, você já provou 1 milhão de vezes. Agora, se Jesus infundir em você a personalidade dele, a força dele, o sopro de vida, o Espírito Santo, aí você consegue não só isso, qualquer outra coisa que ele quiser fazer através de você. Porque Jesus em você, diz a palavra, é a esperança da glória. É a esperança da glória. Jesus, o Filho do Altíssimo, não é só um nome, ele é a resposta para o seu impossível, como eu falei. Ele veio para transformar a sua história, curar suas feridas, restaurar a sua paz que você já não tem faz um tempo. Hoje ele se oferece para você não como um monarca distante que você só vê por fotos ou pelas mídias sociais, mas sim como aquele que habita no seu coração, se você quiser, porque ele é cavalheiro, ele não arromba a porta da casa do coração de ninguém. Ele é o Filho de Deus, mas também é o Salvador que te chama para a intimidade, para a transformação, para a vida abundante. Então eu pergunto a você nesta noite, o que você vai fazer com o Filho do Altíssimo que desceu para fazer o impossível? Por fim, a incomparável glória do nosso Salvador é confirmada pela posição, esse é o nosso terceiro e último ponto, a posição que aponta para o Rei, cujo reino é eterno. Levante a sua mão se você já leu o livro ou assistiu ao filme O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. As Crônicas de Nárnia, algumas pessoas, né? Aqueles que estão familiarizados com as histórias de Nárnia vão lembrar que C.S. Lewis afirma de forma poética que a realidade é como uma terra em que sempre é inverno. Imagina, sempre inverno. E aí não é aquele inverno de 15, 16, temperatura de ar-condicionado, não. Inverno mesmo, daqueles menos 5, menos 10, menos 15, ou então nas áreas montanhosas do Canadá, menos 45. Diga aí, se você tirar a sua luva acidentalmente, a sua mão petrifica na mesma hora e você tem que decepar a sua mão. Então é sempre inverno nos contos de C.S. Lewis, tá? Das Crônicas de Nárnia. Sempre frio e interessante, nunca Natal. Sempre inverno, sempre frio, mas nunca Natal. Vale lembrar que neve e frio não é necessariamente sinônimo de Natal, não. Bom, ao menos não em Candeias, né? Onde existe um sol para cada pessoa, não é verdade? Sim ou não? Um sol para cada um, na maior parte do ano. Em Candeias, toda a neve está concentrada dentro dos nossos congeladores. Ou neve de mentirinha, neve de algodão, enfeitando as árvores de Natal. Mas não em Nárnia. Ali é neve de verdade o dia todo, mas nunca é Natal. Ali Pedro, Edmundo, Lúcia e Susana encontram um reino em desordem, aprisionado pelo inverno da feiticeira branca. Mas um detalhe intrigante, e isso é emocionante, não só intrigante, mas emocionante. Quanto mais Aslan, quem sabe quem é Aslan? Quem é Aslan? O leão. Se você enxergar por trás dos olhos de Aslan, você consegue ver quem?
Jesus. O rei que representa Jesus em Nárnia, ele vai se aproximando. Quando ele vai se aproximando de Nárnia, quanto mais perto ele chega de Nárnia, a terra começa a aquecer, a neve começa a derreter, e os rios voltam a fluir, e a vida ressurge em cada canto. Meu amado, esse é o quadro perfeito do que o reino de Jesus representa. Jesus não virá mais uma vez ao mundo apenas para reformar, mas para transformar tudo. Ele vem para fazer novas todas as coisas. A palavra, não é isso que a palavra fala? Ele vem para fazer novos céus e nova terra. Diga comigo, Jesus não virá para reformar, ele virá transformar. É diferente. Reforma fica um pouco parecido com o anterior, não fica? Uma nova versão 2.0 do que já era. Transformar é outra coisa. Transformar é pegar uma lagarta, fazer ela voar. E Jesus pode. O Natal marca o início dessa grande restauração. Deus descendo para fazer o impossível, salvar o que estava perdido. Quando Jesus veio a primeira vez ao nosso mundo, o pecado que havia congelado os nossos corações começou a derreter, e a frieza do mundo começou a receber aquele calor do fogo do Espírito Santo, até que um dia finalmente, e esse dia está muito próximo, o gelo do pecado nunca mais vai se achar em nenhum lugar do mundo, meu irmão. Assim como Aslan era o legítimo soberano de Nárnia, Jesus é o rei eterno prometido desde os tempos antigos. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria a mãe de Salvador, ele disse: ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo, Deus lhe dará o trono de Davi, e ele reinará para sempre, e o seu reino não terá fim. Essa promessa ressoa na palavra de Deus desde 2 Samuel 7, onde o Senhor fala para Davi lá: Davi, o seu trono será estabelecido para sempre, Deus diz. Mas o reinado de Jesus vai além de um trono físico ou de fronteiras geopolíticas. Ele veio para reinar sobre corações, para estabelecer um reino que não é deste mundo. Essa verdade fica clara como a luz do sol, quando em João 18:36, na versão NVT, Jesus declara, escute aí: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus, mas meu reino não é deste mundo. Examinando o tempo verbal do verbo reinará, no futuro do presente, na primeira parte do verso 33 do nosso texto, junto com o complemento à expressão para sempre, a gente tem a certeza de continuidade ininterrupta. O domínio de Jesus não conhece interrupções nem rivalidades, e historicamente, enquanto César governava Roma com poder militar, Jesus nasceu em uma manjedoura. Olha só o contraste, gente. Ele não veio com exércitos, mas com graça. Ele não tomou cidades, ele tomou corações. Que tipo de rei faz isso, meu amado? Responda se você puder, responda se você for capaz. Que reino é esse que desafia a lógica humana? Hoje eu e você vivemos sob o domínio do reino espiritual de Jesus. Ele governa em justiça, paz e alegria, como Paulo descreve em Romanos 14:17. Cada vez que um coração se rende a Jesus, o reino de Deus se manifesta. E é essa oração que eu estou fazendo dentro de mim enquanto eu prego essas palavras, que hoje o reino de Deus se manifeste na Igreja Batista Candelária, e que alguém ainda ao findar dessa noite diga: Jesus também é o meu Salvador. A partir de hoje, pastor, eu entendi essa mensagem para mim, eu recebo como meu Salvador. Isso é uma realidade presente e mesmo assim é uma sombra do que está por vir. Quando Jesus volta em glória, todos os reinos da terra vão se dobrar diante dele e ele irá reinar para sempre. Está profetizado em Apocalipse 11:15. Nesse dia a morte será derrotada, o mal aniquilado, e Jesus entregará o reino ao Pai para que Deus seja tudo em todos. Um dia, a palavra diz que todo joelho se dobrará. Naquele dia, quando ele voltar, alguns joelhos vão se dobrar pela força constrangedora dele, para a própria vergonha e condenação, sem uma segunda chance. Hoje, ele te convida voluntariamente a dobrar os seus joelhos e reconhecer que só nele há salvação.
que só o Senhor é Deus, que só Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E não há nenhum outro nome, como diz a palavra, na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Imagine, meu irmão, o som das trombetas celestiais, a luz brilhando mais que o sol, mais do que o sol brilha o nosso Redentor, e a voz da criação inteira declarando em um só coração: Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei, Baruch haba Bishem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Imagine esse dia que está chegando e se aproximando, meu irmão. Mas o que isso significa para você hoje, meu amado? Pense na sua vida como estava Nárnia antes da chegada de Aslan. Gelo puro para tudo que é lado, inverno longo, sem primavera, sem verão, um frio congelante e sem Natal. Há áreas em sua vida onde o frio da dúvida, do medo ou da culpa ainda domina? É uma pergunta retórica, responda para você mesmo. Eu quero dizer para você que Jesus é o Rei que traz o degelo. Ele transforma corações endurecidos, renova esperanças perdidas e acende a chama da fé, onde só havia escuridão. Até quando, meu amado, você vai continuar como o mundo, tateando, tentando de alguma forma, de qualquer jeito, desesperadamente encontrar o interruptor? O Natal não é apenas sobre o nascimento de um bebê em Belém, é sobre a chegada do Rei que governa o presente e o futuro. Você já entregou as rédeas da sua vida a Ele? Ou você ainda está tentando ser o rei do seu próprio mundo, seguindo a sua própria sombra? Sou dono do meu próprio nariz, pastor, eu dito as minhas regras. É assim que você tem vivido, seguindo sua própria sombra? Isso me faz lembrar de uma fábula, escute isso, sobre um homem que vivia no deserto. Ele acordava todas as manhãs e seguia a própria sombra. Olha que rotina interessante. Imagine você acordar todas as manhãs e passar o resto do dia, enquanto houvesse sol, seguindo a sua própria sombra. Assistir um teatro de sombras numa noite é uma coisa, né? Mas imagina você acordar todo santo dia para seguir a sua própria sombra. É o que esse homem fazia. Assim, à medida que o sol se movia pelo céu, de leste a oeste, o homem basicamente caminhava em um grande oval. Dia após dia. Dia após dia. Todo santo dia. Ao anoitecer, ele acabava onde ele havia começado. E isso continuou por anos. O homem andava em círculos dia após dia, seguindo sua sombra. Uma noite o homem ouve a voz de Deus em um sonho enquanto ele dormia. A voz diz para ele assim, ó: para de seguir a sua própria sombra. Em vez disso, siga o sol. E você experimentará a vida como nunca imaginou que poderia ser. A partir daí, o homem passa a refletir por muitos dias sobre Deus. Enquanto continuava, ainda por um tempo, a andar em círculos no deserto. Mas um dia ele reúne coragem suficiente para se afastar da própria sombra. Pouco a pouco, passo a passo, o homem começa a seguir o sol, como a voz havia mandado. E ele descobre um reino que estava até então muito além dos sonhos mais distantes dele. Por fim, ele tem um encontro com Jesus e se torna herdeiro do Rei Eterno. Meu amado, quantos de nós estamos como aquele homem, como esse homem aqui, seguindo nossas próprias opiniões, nossos próprios desejos, perdidos em ciclos de frustrações? Uma frustração atrás da outra. Uma tristeza atrás da outra. Uma decepção atrás da outra.
dúvidas, ansiedade, depressão, círculo infinito. Se é assim com você, hoje Deus te diz, se prepare para ouvir isso. Pare de seguir a sua sombra. Pare de seguir a sua própria sombra. Siga o sol da justiça. Jesus, o Filho do Altíssimo. Ele veio para te oferecer vida abundante e eterna. O Natal é o momento de romper com a escuridão e seguir a verdadeira luz, meu irmão. Jesus entrou em nossa história para restaurar o que foi perdido. Ele é o Rei que nos conhece pelo nome e que luta por nós e que nunca abandona os seus. Hoje o convite é simples, mas ele é urgente. É o convite da sua vida, como eu falei. Você permitirá que ele reine? O Natal é um lembrete de que a porta do reino está aberta. Está aberta. A porta está aberta. Mas é você que precisa entrar. Imagine o dia em que, como diz Paulo aos Filipenses, todos os joelhos, e eu falei isso agora há pouco, se dobrarão, quando cada língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Onde você precisa do reino de Jesus na sua vida hoje? Que áreas da sua vida ainda estão congeladas pelo inverno, não de Nárnia, mas do pecado e da descrença? Quem sabe este ano foi difícil para você, foi para mim, e muito. Quem sabe foi difícil para você também? Um ano em que a coleção de adversidades conseguiu, talvez, roubar sua alegria. Você até solta um sorriso. Você sorriu para algumas pessoas esta noite, mas foi um sorriso politicamente correto. Mas por dentro, é só melancolia. Por dentro, você sabe, é tristeza, que não cabe em você. Estes dias eu fui jantar na casa de Jack e Amanda, são 2 ovelhas aqui da igreja. Depois do jantar, ainda sentado à mesa, eu convido Mateus, o filho deles de 4 anos, para jogar jogo da memória. Quem já jogou jogo da memória? Levanta a mão, jogo da memória. Eu acho bacana. Fazia um tempão que eu não jogava o jogo da memória. E o jogo da memória de Mateus é do carrinhos Hot Wheels. E eu não sei se é Mateus que é muito fera no jogo ou se eu que sou muito ruim. Mas quando Jack me viu perdendo para Mateus uma partida atrás da outra, para me consolar, ele diz assim, pastor, liga não, Mateus vence de mim também às vezes. Daí eu falo para Jack, cara, o que adianta eu ter lido quase 200 livros esse ano se eu não consigo vencer um garotinho de 4 anos? Bom, depois de umas 6 partidas, quando eu já estava perdendo de 4-2, diga aí, lavada, né? 4-2, Amanda, a mãe, fala assim, Mateus, está na hora de dormir. Como quem pensa assim, na cabeça dela, eu tenho que salvar o pastor de tanta humilhação. Né? Eu vou deixar Mateus dar uma lavada de 20-2 no pastor, 32, né? 40 partidas. Assim que ela coloca Mateus no braço, ele abre um bocão de choro bem grande. Dormi não, mamãe. Não é à toa que Mateus é apelidado, olha o apelido dele, inimigo do fim. Porque ele detesta com toda a força da alma dele o fim da diversão. Não há nada que Mateus mais deteste do que o fim da diversão. Mas pensando bem, todos nós somos meio Mateus, sim ou não? Somos todos inimigos do fim. Ora, responda aí. Quem quer ver o fim da própria alegria? Você quer? Claro que não. Quem quer parar de fazer uma coisa que gosta muito? Ninguém. Quem quer parar de vencer, como Mateus estava, e vencendo o pastor, olha só. Vencendo o pastor e dormir. Quem quer? Acontece que nesta vida, nenhuma alegria é para sempre. E não é só a alegria de pobre, que dura pouco. É a alegria de rico também. É ou não é? Nesta vida, não importa quantas vezes a gente está vencendo e se alegrando com as nossas vitórias, a hora de dormir chega. E chega mais rápido do que a gente imagina.
Como chegou para 3 irmãos que dormiram no Senhor este ano, irmãos queridos entre nós. Os 3 dormiram bem cedo. Bem cedo. Mas não tem problema. O dia está chegando e vai chegar em que o nosso Rei Eterno vai inaugurar um reino eterno e de alegria eterna. E nesse dia ninguém jamais vai precisar parar de fazer o que mais gosta para dormir, porque a gente vai estar junto para sempre com o nosso Rei. Que tal isso? Sim, nós cristãos, assim como Mateus, somos inimigos do fim. Por quê? Porque o nosso Rei nos criou para a eternidade. E este Rei, que já existia antes da manjedoura, ele está aqui agora, oferecendo a você um reino de justiça, paz e alegria eterna. Você dirá sim a Ele? O reino de Jesus não é uma história distante, mas uma realidade que transforma vidas. Celebre este Natal com essa certeza, meu irmão. Deus desceu para fazer o impossível, salvar o que estava perdido.